Estamos de volta com a edição Manhã e você sabe, toda quarta-feira é dia de um papo profundo no nosso Fala Doutora. Os eventos ocorridos no Rio Grande do Sul são devastadores, né, gente? E as pessoas expostas a essas situações podem desenvolver traumas de magnitudes comparadas a situações pós-guerra. O transtorno de estresse pós-traumático atinge entre 15% e 20% das pessoas que de alguma forma estiveram ou estão envolvidas em casos como, por exemplo, o de catástrofes naturais, que é o que a gente vem mostrando ao longo dos últimos dias ali no estado gaúcho, né? Sobre esse assunto, eu converso com a neurologista Mayra Costa, já está aqui com a gente. Bom dia, doutora. Bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Juliana. Bom dia a todos que nos assistem. É um tema que a gente estava falando agora, né? É surreal, tudo isso que está acontecendo. E é bom abordar, sim, para as pessoas que às vezes, por mais que a gente entenda, às vezes a gente fala assim, não, isso não acontece, isso é besteira. Não é. Até porque diante de tantas dificuldades que as pessoas do estado estão passando e as vítimas, ainda tem, possivelmente, essa questão da saúde mental, que é muito impactada, como a gente traz hoje a questão do transtorno de estresse pós-traumático. Doutor, explica pra gente o que é esse transtorno. Assim, isso foi adotado, né, diante de, assim, uma situação, vamos dizer assim, que o indivíduo, ele pode desenvolver, seu cérebro pode desenvolver um estresse, e o pós-traumático, por quê? Porque é de acordo com a situação, geralmente violenta, catastrófica, que seja aquele ponto, é como se aquilo atingisse o ponto máximo da pessoa, aquela situação, e a pessoa desencadeia esse estresse, esse quadro intenso de ansiedade. É o trauma mesmo, sabe? Aquela coisa assim, ficou traumatizada por causa daquilo. Sim, é verdadeiramente esse trauma. E isso vem como, doutora? De repente, vamos imaginar essa situação vai passar no Rio Grande do Sul, é nisso que a gente acredita, mas as pessoas que viveram esses dias, em algum momento, isso volta à mente delas? Existem gatilhos que levam a isso? Sim. É isso que, vamos dizer assim, que formaliza como é que se diz, o conceito do estresse pós-trauma. Porque o trauma passou, vamos dizer, a situação pode ter sido resolvida, tá? Seja uma violência, um acidente, a perda do ente querido, em uma situação dessa, né? De catástrofe, pós-guerras e tudo, assaltos, tá? Isso, mas o indivíduo fica com aquilo. Aquilo não sai da cabeça do indivíduo, né? Então, ele tem a fase, vamos dizer, aguda, que ele está ali, sempre em alerta, achando que aquilo pode acontecer de novo, a qualquer momento, né? E isso pode demorar mais, então ele sempre ocorre uma exaustão nele, de preocupação, de achar que aquilo pode voltar, aquilo não sai da cabeça, qualquer barulho, né, qualquer movimento. Céu fechou ali. Imagem, isso. Por isso que tem pessoas que falam assim, nossa, só quando está anoitecendo eu não gosto, a noite me incomoda, né? Então, é como se aquilo revivesse rapidamente na mente da pessoa e a pessoa tem aqueles sinais e aqueles sintomas daquele estresse, daquele momento. Agora, doutora, a gente tende a pensar muito na vítima, é claro, que sofreu aquilo. No caso do Rio Grande do Sul, pessoas que perderam familiares, né, parentes, casas, perderam tudo. Mas tem também o lado do voluntário, de certa forma, pessoas que estão envolvidas em ajudar essas vítimas. Essas pessoas também podem ter essa consequência? Com certeza. Porque eu avalio assim, eu vou falar, vamos dizer, pela Mayra, né? É médica, eu já ouvi muita coisa, quando cada vez eu vejo que eu vi coisa, eu ouço mais coisa que eu falo, nossa, isso eu acho que eu não imaginava que existia, o que podia acontecer, né? Aí você vai lá como um voluntário, ou mesmo sendo o seu trabalho, e você se depara com a situação que, se você tiver um pouco de empatia e você se coloca no lugar que poderia ser com você, com algum ente querido seu ali, e você está ajudando e vendo o sofrimento intenso daquelas pessoas, se colocar, eu acho que a pessoa coloca assim e abre, né, aquela paisagem e olha ali. Causa também uma sensação,
é desespero, sair correndo, mas... Uma dor, uma né? dor, isso, a palavra é essa. Causa uma dor, imagens impactantes que aquela pessoa possa ter, ver, ouvir, né? Dar de cara com alguma imagem que aquilo vai ficar gravado nela, com ela, e muitas vezes o próprio voluntário, que ele saiu dali, acabou o trabalho dele. Não, gente, ele vai levar isso, com certeza, para o resto da vida dele. E vou além, então. Está se falando praticamente somente disso nos noticiários. Você que nos acompanha sabe, não tem como não falar. Quando você fala em empatia, as pessoas que acompanham essas notícias nas redes sociais, na internet, você aí de casa, ou até mesmo pelo noticiário, essas pessoas também podem, de alguma forma, ter consequências assim? Sim, porque sim. ela está assistindo, ela sente também Sim, aquela dor e se coloca. É isso. Você pode não estar presencial, inserido ali, né? Mas você sabe que aquilo está acontecendo, aquilo é uma verdade, né? E assim, quando você olha rede social, televisão, você só não está no local, mas você está ali, é real. E aí você coloca-se no lugar, né? Um amigo seu, alguém que pode estar lá, e até mesmo a vontade de estar lá ajudando, né? Você sente, né? E isso até acho que comove, eu digo assim, porque você gostaria de estar lá, né? Aí você fala, será que eu daria conta de estar lá? É grave, é forte. Olha isso, como a gente sente, né? E não tem como assim, não se emocionar muitas vezes. Porque tudo isso, por um bom tempo, vai ficar gravado. É como guerra, né? É como guerra. Não é só quem passou ali a guerra, bombardeio, quem lutou. Não, mesmo décadas depois, você fala em consequências da guerra. E você lembra e você sente. Exatamente. Agora, doutora, vai ser um desafio muito grande para o Estado, para o Brasil, atender a todas essas pessoas, né? Sim. Porque nesse pós, a gente já está, infelizmente, prevendo que várias pessoas terão que ter esse atendimento mais especializado em relação à saúde mental. Sim. É um desafio muito grande para o Estado, assistir a todas essas pessoas. Eu acho que não é só um desafio para o Estado, é um desafio para o Brasil. Né? Porque é um Estado grande, né? Assim, bem desenvolvido, né? De uma grande força ativa, produtiva, né? Dentro do Brasil, inserido na região sul, no Brasil como um todo. Aí você imagina milhões, né? Porto Alegre é uma capital grande, o estado do Rio Grande do Sul. Você reconstruir, se sentir responsável pela reconstrução da vida de milhões de pessoas. Seja pelo trabalho, seja pela saúde, seja pela vida produtiva, por tudo, né? Você conseguir, depois de tudo isso, você voltar a dar dignidade, né? Apesar dos traumas, da violência, do que passou, do que perdeu, do que vai ter, você saber que aquilo ali tem que ser reconstruído. Você não pode deixar aquelas pessoas na mão. É o Brasil continuar abraçando literalmente o povo gaúcho, né? Em todas essas etapas. Isso, porque assim, é o que eu falo assim, imagina, minha casa encheu d'água, eu perdi meus móveis, aí depois que a água baixa, eu volto. Tá, isso aconteceu várias vezes. Hoje é 200 vezes pior. Aí você, não, baixou, eu volto, eu vou trabalhar. Eu trabalho na fábrica. Mas a fábrica foi destruída. Né? Aí eu vou na casa do meu vizinho, da casa do meu amigo, que mora a 100 quilômetros de distância, eu vou ficar lá um pouco. Não tem mais a casa do amigo. Foi destruída também. Os meus familiares. E aí? Olha o sentimento. Quanto impacto para a saúde mental realmente são muitos os aspectos e muitos os desafios também, né, doutora? Extremamente. E com certeza a gente vai falar bastante sobre isso ainda. Vamos, eu acho que vai assim, depois que passar, ainda está na fase aguda, sim, né? Porque ainda está cheio, ainda teve chuvas esse final de semana, o rio voltou a encher, é frente fria, vai se deparar com doença. Nossa, é um caos, é um caos. Eu acho que assim, eu não tenho idade para ter pego guerra, né? A não ser guerras assim, quando a gente vê Ucrânia lá, Israel, bem distantes, teve aquele impacto, mas realmente está longe, vamos dizer assim. Mas aqui não está longe, é o nosso povo. É o nosso povo. É o nosso povo. Né? E o território brasileiro ele é grande, né? Então a gente fala assim, caramba, e agora?
Eu fico imaginando os governantes de lá, aqueles que têm a responsabilidade moral, ética, financeira de ter que fazer isso. E sem ajuda eles não vão conseguir. Isso é fato. Sem ajuda não vai conseguir. E aí onde entra toda essa questão da comoção nacional, né? De ter que ajudar. E ajuda não é só agora, não. Vai precisar bastante. Ela vai ter que permanecer por um bom tempo. Realmente pensar como nação, pensar como mundo, pensar como... Esquecer fronteiras, divisas, porque agora é muito além. Doutora Mayra, ficaria mais um bom tempo conversando sobre esse assunto, porque tem tanto a falar. A gente precisa se despedir. Mais uma vez, quero lhe agradecer demais pela sua presença aqui. Obrigada, eu que agradeço e que a gente pare para pensar nisso, né? Sejamos humanos. Eu acho que se a gente não aprendeu, vamos dizer, o brasileiro, com a pandemia, pelo amor de Deus, se aprenda agora com essa catástrofe aí do Rio Grande do Sul. Muito obrigada, doutora. A gente fica por aqui. Obrigada pela sua companhia também. A gente se vê amanhã, a partir das 10 horas da manhã, aqui na Edição Manhã. Obrigada pela sua presença.